Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos continuar o nosso assunto de ondulatória. E o assunto agora é sobre o movimento harmônico simples, sistema massa e mola e pêndulo simples. Então vamos lá. O metrônomo é um aparelho usado para marcar o andamento musical através de pulsos sonoros. Com isso é possível escolher, através de uma régua graduada em hertz ou em batimentos por minuto, o passo que se quer seguir ao tocar o instrumento. A figura mostra o metrônomo tradicional, que nada mais é do que um pêndulo invertido, ou seja, em vez dele ir para baixo, aqui o pêndulo aqui é para cima. As posições 1 e 3 são os extremos da oscilação, e a posição 2 é a posição intermediária, que é o meio aqui. Suponha que o metrônomo seja ajustado para oscilar com frequência de 120 BPM, ou seja, batimentos por minuto. Qual o menor intervalo de tempo em que o pêndulo do metrônomo demora para ir da posição 1 até a posição 2, mostrada na figura? Ou seja, ele quer saber qual é o tempo que o metrônomo vai levar da saída da posição 1 para a posição 2. Então vamos lá, né, pessoal? A primeira informação que ele nos dá é o da frequência. O da frequência aqui, ele está dando de 120 metros BPM, que é oscilações por minuto. Só que aí você já deve saber que você deve trabalhar sempre em hertz, se você quiser utilizar as equações aqui corretas aqui. E também porque o período que ele está pedindo aqui é tudo em segundos. Então você tem que transformar a frequência em oscilações por segundo, que é a mesma coisa de hertz. Como é que faz isso? Simples demais. Você pega o 120 e divide por 1 minuto em segundos, que é 60. Ou seja, nós temos aqui a mesma coisa de 2 Hz. Duas oscilações por segundo. Então nós sabemos que o período do movimento ele é relacionado pelo inverso da frequência e vice-versa. Então, pessoal, o período aqui, ó, vai ser 1 sobre o F. O F é de 2 Hz. Então, esse período aqui, 1 sobre 2, ele representa o tempo de uma oscilação. É o nosso período, né? Se a gente olhar para o metrônomo aqui, o tempo de oscilação ele vai do 1, depois ele vai para o 2, para o 3, para o 2 e volta para o 1. Ou seja, vai ser o tempo dele ir voltar novamente para a posição 1. Só que a questão não quer saber esse tempo dele voltar para a posição 1. Ele quer saber o tempo mínimo de 1 para o 2. Ou seja, nós vamos ter que dividir em 4 partes, porque daqui para cá é a metade. Então nós temos que dividir o tempo aqui em 4 partes, ou seja, nós vamos pegar aqui 1 sobre 2 e dividir por 4. Então como é que a gente calcula? A gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é 8. Ou seja, o período, o tempo de 1 até 2 é de 1 sobre 8 segundos. Letra E. Considere duas situações em que os pêndulos A e B, de mesmo comprimento, oscilam livremente em um cenário isento de resistência do A. A esfera A tem o mesmo volume da esfera B. Todavia, por serem de materiais diferentes, a densidade do A é 1/3 da densidade do B. Ambas são postas da mesma altura e do repouso para iniciar a oscilação. Com base nas situações descritas, são feitas algumas afirmações. Então vamos ver. A primeira afirmação ele diz que o período de oscilação do A é igual ao período de oscilação do B. Então vamos ver. Pessoal, a primeira assertiva aqui, ela está falando do período de oscilação do A e do período de oscilação do B. E como é que a gente calcula o período de oscilação? Tem uma formulazinha para o pêndulo simples, né? Que dá no livro de vocês. Que é 2π vezes raiz de L sobre G. Onde esse L é o comprimento do fio e G é a gravidade. A massa de A ela é diferente da massa de B devido à sua densidade ser diferente. Porém, pessoal, no período não interfere a massa do objeto. As duas variáveis são comprimento e a gravidade, que não é alterado nem no A e nem no B. Então, o período de oscilação do A e do B são iguais. Então, perfeito. Vamos para a segunda. A velocidade com que B passa pelo ponto mais baixo
da trajetória é 3 vezes maior do que a velocidade de ar que passa pelo mesmo ponto. Tá errado, pessoal. Se o período deles são os mesmos, as velocidades deles também serão as mesmas. Então a segunda aqui está errada. Então vamos para a terceira. Então vamos botar aqui verdadeiro. Está errado. Vamos para a terceira aqui. A aceleração com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é maior do que a de A nesse mesmo ponto. Pela mesma explicação também está errado. O período deles vão se comportar da mesma maneira. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Vamos para a próxima questão. Um pêndulo simples de comprimento de 100 centímetros executa uma oscilação completa, olha só, em 6 segundos. Então esse aqui é o nosso período. E aqui é o comprimento L, um determinado local. Para que esse mesmo pêndulo, no mesmo local, ou seja, ele vai ter a mesma gravidade, execute uma oscilação completa em 3 segundos, ou seja, uma oscilação a cada 3 segundos, seu comprimento deve ser alterado para... Então vamos ver, pessoal. Primeiro nós temos que lembrar como é o período de um pêndulo. O período do pêndulo simples é dado por 2π vezes raiz de L sobre G. Na questão nós vamos ter dois momentos. O momento inicial, nós vamos chamar aqui de T0. Ela vai ser dado por o 2π vezes raiz, vamos chamar aqui de L0, dividido por G. E vai ter um segundo momento. Vamos chamar aqui de T2, que é dado por 2π vezes raiz de L2 sobre G. A gravidade é a mesma aqui no local. Então, nós vamos dividir esse T0 dividido por T2. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso T0? Vai ser 2π vezes raiz de L0 sobre G. E aqui também 2π vezes L2, no caso, dividido por G. Então, esse 2π aqui pode ser anulado. Esse aqui também pode ser anulado. Então, vai sobrar apenas raiz de L0 dividido por raiz de L2. Você, inclusive, ainda pode colocar ele tudo numa raiz única aqui, né? As propriedades da matemática deixam de poder fazer isso aqui. Só que o que acontece? Ele quer saber, na verdade, que é o L2. O L2. Então, eu vou usar a partir dessa aqui. Então, vamos lá. T0 dividido por T2 é igual a raiz de L0 dividido por raiz de L2. Então, eu vou isolar aqui. Então, vai ficar assim, ó. T0 dividido por T2 é igual a raiz de L0 dividido por raiz de L2. Eu quero saber quem é o L2. Então, eu vou isolar aqui o L2, tá bom? Então, o L2 vai ser... Olha só. O L2 passou para cá, né? E o T vai passar para baixo. Então, vai ficar raiz de L0 vezes T2. O T2 aqui passou para cima multiplicando. Dividido por T0. Então, nós vamos pegar aqui a raiz de L2. Que vai ser a raiz de 100. Vezes. O período 2, pessoal, aqui é de 3 segundos. Ele dá na questão. Já aqui o período inicial aqui vai ser de 6 segundos. Então, para a gente tirar essa raiz aqui, vamos levar tudo ao quadrado, né? E aí, de modo que eu possa agora cortar essas raízes e pegar aqui. Então, o L2 vai ser 100 vezes 3 vezes 3, 9, dividido por 36. Então, você fazendo um cálculozinho aí, ele vai dar de 25. Como nós utilizamos centímetro, aqui vai ser centímetro. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, a resposta aí vai ser a letra E. Vamos para mais uma, né? Agora a questão das massas e molas.
Analise a figura abaixo. Questãozinha da Escola Naval de 2015. Então ele te dá a constante elástica da mola das duas situações. A constante elástica da mola 2, ó, é maior do que a constante elástica da mola 1. Essa aqui é a situação em equilíbrio, a situação que ele nem está indo nem voltando, está em repouso aqui. Na figura acima, temos dois sistemas massa e mola no equilíbrio, ou seja, aí a somatória das forças vai ser zero, onde ambos os casos possuem a massa de 4 kg. No entanto, o coeficiente elástico da mola 1 é 36 Nm por metro e da mola 2 é 100 Nm por metro, como nós vimos aqui na figura. No ponto de equilíbrio, ambas as massas possuem a mesma posição vertical e no instante T0 elas são liberadas a partir do repouso após sofrer o mesmo deslocamento vertical em relação aos seus respectivos pontos de equilíbrio. Qual será o próximo instante em segundos no qual elas estarão novamente juntas na mesma posição vertical, ou seja, na posição ocupada no tempo zero? Ele pede para você considerar o π como 3. Então, pessoal, aqui no sistema massa e mola, nós podemos calcular o período com uma formulazinha parecida com o do pêndulo, só que aí é massa dividido pela constante elástica. Então, nós temos duas situações, 1 e 2. Então, nós vamos colocar o período 1. Quem é o período 1? É 2π vezes raiz da... É a mesma massa nos dois, né? Vamos colocar a massa 4, o valor já 4, para deixar aqui claro. Dividido pela constante elástica. A constante elástica 1 aqui é 36. E já no T2 nós temos 2π vezes a raiz. No caso aí a massa também é 4, só que a constante elástica aqui é 100. Então o que nós vamos fazer? Para a gente saber a relação aqui, nós vamos dividir um pelo outro. Então se você pegar aqui T1 dividir por T2, nós vamos ter 2π vezes raiz de 4 sobre 36, dividido por 2π vezes raiz de 4 sobre 100. Então a gente vai poder cancelar isso aqui. A gente pode, inclusive, calcular já esses valores aqui, né? Calcular esses valores aqui. O que vai acontecer? Você simplificar, calcular a raiz quadrada aqui e tal, e você simplificar, você vai encontrar como 5/3. Ou seja, nós temos que 3T1 vai ser igual a 5T2. A gente não pode simplificar mais do que isso, né? Sim, mas aí como é que a gente vai resolver a equação? Então, o que acontece? As duas massas, elas vão estar novamente na posição vertical, como a questão está querendo. Correspondente a 5 oscilações do pêndulo. E 3 oscilações do pêndulo 1. Então, essa relação aqui vai estar dizendo, enquanto o T1 vai dar 3 oscilações, o T2 vai dar 5 oscilações. Então, a gente vai fazer essa relaçãozinha aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, T igual 3. A oscilação do 3 aqui, 2π, que é o tempo de um período, dividido por 3. Tem que ser exatamente igual aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Vamos pegar aqui tem que ser igual ao 5 vezes o período aí para ir e voltar também é 2π, dividido por 5. Que é a mesma situação para ambos os casos aqui, né? Então, se você considerar aqui o π como sendo 3, nós vamos encontrar em ambas as situações um tempo de 6 segundos. Ou seja, após 6 segundos, ele vai voltar a se repetir. Então, pessoal, por hoje é só. Aqui a gente mostrou como é que é abordado as questões vestibulares sobre massa e mola e pêndulo simples. Assistam outras videoaulas, vejam no livro didático e respondam as questões. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um abraço e até mais.